Então vamos lá, vamos falar da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tá? É um órgão da administração federal responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. Ou seja, eles que cuidam da integridade da LGPD, eles que fiscalizam tudo, tá? Tem autonomia técnica e decisória, ou seja, eles é que resolvem, que decidem, tá? Para fiscalizar e editar diretrizes relacionadas à proteção, coleta, armazenamento e distribuição de dados pessoais dos cidadãos brasileiros. Na verdade, não é só dos cidadãos brasileiros, é de qualquer pessoa que estiver no território nacional, tá? Por exemplo, não importa a nacionalidade, se o dado dele estiver sendo tratado dentro do Brasil, a ANPD tem autonomia para fiscalizar, tá? Então vamos lá, vamos ver as competências da ANPD, tá? Tá lá no artigo 55J da lei da LGPD, tá? Traz as competências. Isso está só na apostila, tá? Está na página 40 da apostila, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da legislação, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Zelar pela observância dos segredos comerciais e industriais, ao mesmo tempo que preserva a proteção de dados pessoais e o sigilo de informações protegidas por lei. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Desde 2024, a ANPD tem elaborado, tem publicado diversas resoluções, portarias e instruções normativas, tá? Na apostila eu coloquei as que mais interessam para nós, tá? Mas tem várias que eles têm publicado, tá? E no site da ANPD existe espaço, assim, formulários para fazer denúncias, reclamações sobre o assunto, tá? Então eles têm, desde 2024, eles estão muito bem preparados para atender a demanda da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Bem, vamos lá. Fiscalizar e aplicar sanções em casos de descumprimento da legislação no que diz respeito ao tratamento de dados, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso, tá? Gerenciar petições do indivíduo titular dos dados pessoais contra o controlador após comprovação do cidadão de que o controlador não solucionou sua reclamação no prazo determinado pela LGPD. Por exemplo, vamos supor que alguém reclame que tem algum problema com os dados dele aí na prefeitura, na prefeitura que você trabalha, tá? Aí vocês simplesmente não resolvem. Tá? O que ele faz? Ele reclama na ANPD e aí a ANPD vai questionar vocês sobre esse problema. Porque sempre que o titular de dados precisar de qualquer coisa, ele procura prioritariamente o controlador. Tá? Se o controlador não resolver, aí ele vai na ANPD. Tá? Só que aí a ANPD vai fazer o quê? Uma fiscalização, tá? Que pode, inclusive, gerar sanções, tá? Então precisa tomar bastante cuidado com isso. Tanto é que tem questionamento do tratamento, no máximo 15 dias você tem que responder, para evitar problema, tá? Senão pode ir, porque as sanções costumam ser caras, tá? Bem, vamos lá. Promover entre a população o conhecimento e a conscientização sobre as normas e as políticas públicas sobre proteção e privacidade de dados pessoais, assim como estudos sobre o tema. Por exemplo, se você entrar no sítio da
ANPD, você vai encontrar muito material publicado deles sobre proteção de dados. Tá? Eles têm muitos estudos, têm manuais, tem uma série de materiais lá sobre proteção de dados pessoais, tá? Não só do Brasil, mas até de outros países, tá? Então eles têm feito um bom trabalho, tá? Estimular as instituições a adotar padrões para seus serviços e produtos que tornem mais fácil para os indivíduos controlar seus dados pessoais, levando em consideração as particularidades da atividade e do porte das organizações. A NPD também, ela leva em consideração, por exemplo, se o lugar é pequeno, a estrutura. Por exemplo, vamos pegar aí, no seu caso, a prefeitura tem uma estrutura. A Câmara tem outra estrutura, não tem? Bem menor que a da prefeitura. A prefeitura tem uma estrutura maior e a Câmara tem uma estrutura bem menor, né? Então, por exemplo, as exigências da ANPD para a prefeitura é de um jeito, da Câmara é de outro. Não, a questão não é o prédio, a questão é o controlador, tá? Tá bom? Porque, por exemplo, como vocês são uma secretaria, vocês estão inseridos dentro do contexto da prefeitura, tá? Mesmo que esteja separado fisicamente, tá? Tá bom? Bem, vamos lá. Atuar de forma cooperativa com as autoridades de proteção de dados pessoais de outros países. Por exemplo, porque os dados pessoais, por exemplo, vou pegar você. Você foi viajar para a Europa. Então você chegou lá, sei lá onde, lá na França, não sei onde, você ficou doente e precisou ir para o hospital. Tá? Vai ter que mandar dados seus do Brasil para lá para eles te atenderem de maneira correta, certo? Então aí você vai autorizar, só que quem vai verificar se isso está sendo feito da maneira correta é a ANPD. Entendeu? É ela que vai fiscalizar a lisura desse processo de transferência de dados. Divulgar as melhores práticas para a publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, preservando os segredos comerciais e industriais. Por exemplo, se você entrar no sítio da ANPD, você vai encontrar lá informações sobre as melhores empresas em proteção de dados. Inclusive os melhores órgãos públicos, como que eles estão fazendo a proteção de dados pessoais. Tá? Porque eles têm esses estudos lá no site deles. Tá? Então a gente tem uma série de fatores aí. Não, eu já tomei um cafezinho. Tá? Bem, vamos lá. A qualquer momento, solicitar que entidades do poder público prestem informações sobre o âmbito, a natureza dos dados e quaisquer outros detalhes do tratamento de dados realizado por elas. Ou seja, a qualquer momento, tá? Editar relatórios de impacto à proteção de dados pessoais nos casos em que o tratamento dessas informações represente alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos por lei. Elaborar e divulgar relatórios anuais discorrendo sobre a gestão de suas atividades que devem incluir o detalhamento das receitas e despesas do órgão. Ou seja, eles têm tudo isso no site deles, tá? É só olhar lá, você vai encontrar tudo, tá? Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matéria de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento. Realizar auditorias ou providenciar a realização de auditorias sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluindo do poder público. Tá? Designar agentes de tratamento para eliminar irregularidades, incertezas e situações de risco relacionadas ao tratamento e à privacidade de dados pessoais. Por exemplo, vamos supor, se vocês tiverem um problema aí e não conseguirem solucionar, a ANPD ela pode designar alguém para ir aí resolver. Tá? É tipo uma sanção que eles vão implementar para quem não cumpre a legislação, tá? Editar normas, orientações e procedimentos diferenciados, inclusive quanto aos prazos,
para auxiliar microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de inovação e startups a se adequarem às regras de proteção e privacidade de dados. Garantir a simplicidade, a clareza, a acessibilidade e a devida adequação do tratamento de dados pessoais de idosos. Tá? Por exemplo, se a pessoa é idoso, eles aqui consideram idoso pessoas acima de 60 anos, tá? Eu às vezes fico bravo porque eu sou idoso, né? Eu tenho mais de 60, então o pessoal, pô, né? Já estão me tratando como idoso. Eu eu procuro usar, viu? Bem, vamos lá. Comunicar as infrações penais relacionadas à lei às autoridades competentes e, quando o descumprimento for por parte de órgãos e entidades da administração pública federal, também aos órgãos de controle interno. Implementar mecanismos simplificados, inclusive pela internet, para o registro de reclamações e denúncias sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a lei. Tudo isso a ANPD já implantou, tá? Então, de 2024 para cá, eles implantaram muita coisa nova, muita coisa que não estava implantado desde 2018, tá? Então, aumentou bem. E aí a gente tem aqui, aí tem ali a composição da ANPD, que está lá no artigo 55C, é o Conselho Diretor, que é o órgão máximo, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, aí tem uma corregedoria, uma ouvidoria, uma procuradoria, auditoria e unidades administrativas e unidades especializadas. Por exemplo, eles têm unidades que são especializadas em questões relacionadas à proteção de dados pessoais, tipo a questão do idoso, crianças e adolescentes, tá? Estrangeiros. Então eles têm unidades especializadas que tratam desses assuntos, tá? Então a gente tem aqui. Aí, um outro ponto que eu vou falar sobre a questão da ANPD é as sanções e multas administrativas, tá? Que está aqui na página 46, tá? Além da responsabilidade de indenizar o titular dos dados, a LGPD prevê sanções de caráter administrativo na hipótese de seu descumprimento. As sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional em razão das infrações às normas da LGPD vão advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa de até 2% do faturamento da empresa ou do grupo, limitada no total a 50 milhões por infração. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada sua ocorrência. Por exemplo, vamos supor que teve um vazamento, só que você não divulgou, porque todo vazamento é obrigatória a divulgação, tá? A ANPD divulga, tá? Ela faz a publicização de que houve a infração e que eles estão praticando e que eles vão gerar a multa. Bloqueio dos dados pessoais correspondentes à infração até a sua regularização e eliminação dos dados pessoais correspondentes à infração, se for necessário, tá? Então, as sanções que eles aplicam são grandes, tá? Todas as sanções serão precedidas de um procedimento administrativo que garanta ampla defesa do infrator, e as sanções serão aplicadas considerando as particularidades de cada caso e os seguintes parâmetros e critérios: gravidade e natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Tá? Então eles verificam qual foi a gravidade, o que aconteceu e o que foi afetado. Quanto mais grave, maior a sanção que é aplicada, tá? Boa-fé do infrator. Por exemplo, vamos supor, você cometeu uma infração, mas você tentou resolver, tentou mitigar, eles levam isso em consideração, eles consideram isso de boa-fé. Vantagem oferida ou pretendida pelo infrator. Tá? Por exemplo, você teve algum lucro, você ganhou alguma coisa com a infração que você cometeu, porque também leva-se isso em consideração. Condição econômica do infrator, reincidência, grau do dano, cooperação do infrator,
Adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Adoção de política de boas práticas e governança. A pronta adoção de medidas corretivas e proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da ação. Tá? Então, sempre vai ter, eles vão levar tudo isso em consideração antes de aplicar a multa. Então, muitas vezes a multa pode não, às vezes nem ter a multa. Eles aplicam outros tipos de sanção. Por quê? Porque às vezes teve boa fé, você ajudou. Então, existem muitas coisas que vão diminuindo o valor de multa, mas também pode aumentar, tá? Pode aumentar, tá? Só que ela nunca vai passar de 50 milhões, tá? Não. Porque esse valor é o máximo, tá? Certo? Alguma dúvida? Não? Tudo ok?